Oi, gente, aqui é a professora Eliane e esse vídeo é um vídeo sobre resolução de questões da VUNESP de língua portuguesa de 2020. Então, você que está chegando agora a esse vídeo, saiba que existe um projeto, que é o projeto Língua Portuguesa Online Gratuito, que é um projeto que eu desenvolvi no período da quarentena, onde foram postadas 30 aulas de 15 minutos, no máximo 15 minutos cada uma, em que eu falo de todos os conteúdos, os principais tópicos dos conteúdos presentes nos editais de língua portuguesa para concursos públicos. Depois que nós terminamos esse projeto, nós criamos um grupo no WhatsApp, onde havia o compartilhamento de materiais, as pessoas pagavam uma taxa para ficarem num período de 30 dias. O que a gente fez para continuar esse projeto que acabou dando muito certo? Nós continuamos o grupo fechado do WhatsApp, então se você está assistindo esse vídeo, quer fazer parte do grupo, me manda uma mensagem no WhatsApp da descrição do vídeo, porque nesse grupo a gente troca informações, né? Coloca dúvidas, posta comentários de questões, enfim, o grupo serve para o aprendizado de língua portuguesa. E aí eu publiquei lá no grupo um caderno onde havia 100 questões de língua portuguesa. Na verdade, é um PDF com uma reunião de provas da VUNESP de 2020, e aí tem lá, né, se você contabilizar o todo, o número de provas, você encontra 100 questões de língua portuguesa. Prof, eu não recebi esse PDF. Bom, tudo bem. Se você entrar no meu Facebook, eu publiquei, né? O Facebook tem essa ferramenta de compartilhamento de PDF, então eu compartilhei lá o link do meu Drive. Se você quiser baixar o caderno, você pode baixar o caderno pelo Facebook, né? Professora Eliane Misca, ali a minha página pessoal, Eliane Misca. Ela ainda não tem a possibilidade, acredito eu que não tenha a possibilidade de compartilhar PDF no Instagram. Mas também, se você quiser fazer parte do nosso grupo, quiser mandar uma mensagem, quiser pedir um material, não tem problema. E se não quiser também, eu sempre vou falar de qual prova, né? Sobre qual prova eu estou estabelecendo aqui a resolução. Então, você também pode entrar no site da VUNESP, ou no site, por exemplo, PCI Concursos, que questões, sites que disponibilizam provas para você baixar a prova e acompanhar essa resolução sem o menor problema, tudo bem? Então, a provinha que nós vamos resolver, a primeira prova do nosso projeto 100 questões, é uma prova que a VUNESP aplicou para o cargo de analista de benefícios previdenciários, uma prova da Vale Prev. Ela foi publicada em janeiro de 2020. Né? Nela há 10 questões de língua portuguesa e é sobre ela que nós vamos falar a partir de agora. Então, primeira coisa da prova de língua portuguesa da VUNESP são as questões de interpretação de texto, né? Então, muita gente pergunta assim, prof, você acha importante ler o texto? Você acha que eu já posso ler as questões? Como é que você acha que eu devo fazer? Amores, não existe uma teoria exata sobre como você vai resolver textos, né? Existem, na verdade, algumas práticas que funcionam melhor que outras. Eu acho que é inacreditavelmente impossível que você parta para as questões de interpretação sem ter lido o texto antes. Você não vai ter ideia do que fala a questão, você não tem uma ideia geral sobre o assunto tratado no texto, você não sabe nem do que está falando, né? A chance de você ficar mais confuso é muito maior. Então, assim, dá uma lida no texto. Tenta se inteirar das principais informações que o texto trabalha. Tenta compreender o que ele está dizendo, não é isso? E se porventura, tendo feito isso, você partir para as questões de interpretação e não se sentir seguro ao responder, pula e vai para outra, né? A técnica é essa, a princípio. Então, o texto que consta nessa prova, eu vou ler com vocês, ele diz assim: leia o texto para responder as questões de números 1 a 5. Então, 5 questões numa prova de 10 estão ligadas ao texto. Olha a relevância. Se a vida é um vale de lágrimas, por que não processar os pais por nos terem trazido ao mundo? Com essa frase que o texto se inicia. Se o leitor nunca pensou nessa hipótese, isso pode significar duas coisas. Primeiro, que é uma pessoa sã. Segundo, que nunca leu a saga do indiano Rafael Samuel, 27, que tentou processar os progenitores segundo o jornal The Guardian. Sim, Samuel confessa que tem uma excelente relação com eles, mas há, digamos, um pecado original que o rapaz não pode perdoar. Ele nasceu sem dar o seu consentimento. Uma indenização, ainda que simbólica, seria uma forma de fazer doutrina. Quando queremos ter filhos, é importante ter o consentimento deles. Por essa altura, o leitor inteligente que lê as minhas colunas já deve ter feito uma pergunta fundamental: como obter esse consentimento? E, já agora, em que fase?
A ciência terá aqui uma palavra importante, mas conhecendo o narcisismo da espécie e a tendência irresistível de marchar pelas causas mais improváveis, não é de se excluir que adolescentes de todas as idades, frustrados com a vida e com a necessidade de escovar os dentes, encontrem em Rafael Samuel um modelo de negócio. Antigamente, os pais poupavam para a universidade dos filhos. Hoje convém poupar primeiro para a indenização que eles nos vão pedir. No limite, ver o filho pedir uma indenização aos pais por ter nascido faz tanto sentido como pedir uma indenização ao filho por ele não querer estar cá. Quem diz que só o filho pode ter razões de queixa? O problema dos cálculos meramente utilitaristas é que eles são dotados de uma espantosa flexibilidade. E da mesma forma que os filhos avaliam seus danos por terem nascido, os pais podem atuar da mesma forma. Investiram tudo no Delfim: patrimônio genético, tempo, dinheiro, sanidade, expectativas legítimas de que ele seria um adulto. Mas o ingrato, no fim das contas, ainda quer fazer contas. Se isso não é motivo para uma indenização pesada, só um anjo nos pode salvar. Esse texto é um texto escrito por João Pereira Coutinho, do livro Alô Filho, Você Quer Mesmo Sair? Foi publicado na Folha de São Paulo, não sei se é exatamente um livro, né? Pode ser só o nome da coluna, publicado na Folha uol.com.br. O acesso foi feito no dia 15/11 de 2019. Bom, então assim, você percebe que o texto ele tem traços, né, irônicos, ele é um texto que tem um embasamento humorístico, mas ele está centrado aqui num questionamento, né, imposto aí por um determinado cidadão que quis pedir indenização aos pais porque não consentiu de ter nascido, né? Queria que os pais tivessem o consentimento dele. Claro que há uma impropriedade, uma incoerência em vários termos, em vários âmbitos, e o autor brinca com isso, né? E contra-argumenta muito bem, dizendo que se aos filhos fosse dado esse direito, aos pais também lhes deveria caber a mesma sorte. E com base nisso, então a VUNESP pergunta na sua questão número 1, é correto concluir que, a partir de um fato divulgado na mídia, o autor traça. Então, houve de fato, né, a notícia de um determinado cidadão indiano, Rafael Samuel, 27 anos, publicado num jornal relevante, né, o The Guardian, que ele queria de fato processar os pais por ter nascido. Isso foi um fato. Só que em cima desse fato, o autor construiu aí reflexões, né, construiu todo o texto dele. E aí, a VUNESP então pergunta, é correto concluir, a partir de um fato divulgado na mídia, que o autor traça? Uma coisa que eu acho importante na interpretação de texto, e essa é uma dica valiosa, muita gente pergunta, prof, como é que eu estudo para interpretação de texto? Primeiro, amores, interpretação de texto você estuda resolvendo questão. Não tem diferente pontuação de crase, de concordância, regras, gramáticas, tutoriais, direcionamentos, faça assim, faça assim, faça assado. Existem algumas dicas, algumas pistas, algumas sugestões que podem funcionar para alguns, para outros talvez nem tanto, né? Então, às vezes, por mais cursos que eu já tenha assistido de vários professores extremamente importantes, eu não consigo achar uma teoria de fato que sistematize de forma objetiva algo que se diga aqui nós temos uma teoria de interpretação de texto. Não. Interpretação de texto, você tem, na verdade, uma prática que deve ser contínua, que deve ser disciplinadamente exercida, para que você se fortaleça diante de determinados padrões de construção de perguntas e também de formulação de respostas. Então, por exemplo, essa pergunta número 1 é uma pergunta que, antes de você ler as alternativas, eu sugiro que você tente criar uma resposta para si mesmo. Porque geralmente a interpretação de texto funciona assim: você lê a pergunta, aí você já lê as alternativas e já quer achar a certa, não é isso? Então, antes de você fazer isso, responda para si mesmo. A pergunta então diz, é correto concluir que a partir de um fato divulgado na mídia, o autor ele traça o quê? Você poderia falar assim, ele traça uma visão bem-humorada, ele traça uma crítica ao fato de que o fato é insustentável por si mesmo, ele traça ironias que nos levam a refletir de que não faz tanto sentido o que alimentou o fato noticiado. Então você tem que ter mais ou menos um conjunto de respostas e encontrar nas alternativas aquela que mais se assemelha a uma resposta que você já tem. Por exemplo, a letra A diz assim, uma crítica ao fato visto com intolerância. Ele faz uma crítica? Faz. Mas ele é intolerante? Não.
Ele é bem-humorado, ele é sarcástico, ele não é propriamente intolerante. Então, a letra A, tchau. Letra B, uma avaliação do fato, visto com desconfiança. Ele não é propriamente um avaliador do fato, né? Ele não avalia o fato, prós e contras. Ele, de certa forma, ridiculariza o fato, usando sarcasmo, usando ironia, usando deboche, mas ele também não age aí com uma certa desconfiança. Estou desconfiado que isso aqui não. Na verdade, ele deslegitima o fato. Letra B, não serve. Letra C, um questionamento do fato, considerado irresponsável. Ele questiona no sentido de criar perguntas, né, que problematizam o fato, mas ele não diz que é irresponsável por parte do filho ter processado os pais. Irresponsabilidade não é uma palavra que norteia a reflexão do texto, não faz muito sentido, né? Na letra D, uma caricatura da situação tratada com humor. Reparem que desde o momento em que nós respondemos a pergunta, eu falei de sarcasmo, falei de ironia e falei de humor. Então eram palavras muito importantes que faziam parte da maneira como o texto foi construído. Na hora que você acha uma resposta correta, essa resposta correta ela tem que trazer essas palavras que são mais importantes. A letra D trouxe e por hora é a nossa melhor opção. Letra E, um exame da situação em tom de censura. Não, ele não estabelece uma censura do fato, né? Resposta correta, portanto, letra D, de dado. Questão número 2. Questão número 2 diz assim: o trecho que aponta um argumento a favor de processos para o filho indenizar os pais é. O trecho que aponta um argumento a favor de processos para o filho indenizar os pais é. Uma pergunta perigosa. Por quê? Porque o texto fala de várias situações que o autor demonstra que não faz sentido os filhos processarem os pais, né? Que o sentido disso é extremamente questionável. No entanto, a pergunta 2 se volta ao fato de qual dos parágrafos trouxe aqui, de fato, um apontamento positivo, né? Algo que, de fato, vá a favor, vá ao encontro da ideia de que os filhos deveriam processar os pais. Letra A. Mas o ingrato, no fim das contas, ainda quer fazer contas. Se isso não é motivo para uma indenização pessoal, só um anjo pode nos salvar. Na B, uma indenização, ainda que simbólica, seria uma forma de fazer doutrina. Quando queremos ter filhos, é importante ter o consentimento deles. Letra C, mas há, digamos, um pecado original que o rapaz não pode perdoar. Ele nasceu sem dar o seu consentimento. Letra D, hoje convém poupar primeiro para a indenização que eles nos vão pedir. E na E, o problema dos cálculos meramente utilitaristas é que eles são dotados de uma espantosa flexibilidade. Conseguiram achar uma resposta correta? Então, repare, voltando ao enunciado, um trecho que aponta um argumento a favor de processos para o filho indenizar os pais. Então, nesse caso, a pergunta está direcionada qual é a razão que faz com que o filho devesse indenizar os pais? Não processá-los, mas sim indenizá-los. Não cobrar deles, mas sim pagar para eles. Qual dessas alternativas nos mostra que de fato os filhos deveriam até pagar os pais? A letra A. Mas o ingrato, no fim das contas, ainda quer fazer contas. Ora, se isso não é um motivo para uma indenização pesada, só um anjo pode nos salvar. Então, o grande motivo que faria com que os filhos tivessem não que processar, não que pedir um pagamento aos pais, mas pelo contrário, indenizar os pais, é que depois de tantas contas que os pais estabelecem na criação e no cuidado dos filhos, eles ainda tenham que fazer contas, né? Então, a ideia aí presente na letra A é a nossa resposta correta. Questão número 3. Assinale a alternativa que reescreve o segundo parágrafo de acordo com a norma padrão de pontuação. Então, duas questõezinhas foram meramente de interpretação, essencialmente interpretação, o único conteúdo delas foi interpretação, e essa questão 3 ela já mistura pontuação. Então, você aí de posse da prova, se você está assistindo esse vídeo, mas está sem a prova, amores, vai lá no Facebook, professora Eliane Miscali, ou no meu Facebook pessoal, Eliane Miscali, baixa lá o caderno, ou entra no PCI Concursos, digita lá. Nós estamos resolvendo aqui a provinha no início do vídeo, eu comento, vai estar na descrição do vídeo também.
né, uma provinha do Vale Prev, analista de benefícios previdenciários, janeiro de 2020, VUNESP. Porque é muito importante você estar com a questão para você entender o que eu estou falando. A resposta correta da 13 é a letra A. Vamos ver por quê. Se o leitor nunca pensou nessa hipótese, vírgula. Por que essa vírgula? Porque eu começo com se, o leitor. O se é uma conjunção subordinativa condicional. Então, se eu começo uma oração com uma conjunção, essa oração é subordinada. Toda oração subordinada é introduzida por uma conjunção. E se a oração subordinada veio antes da oração principal, a vírgula é obrigatória. Então, essa vírgula aí que surge depois de hipótese, ela é obrigatória. Se o leitor nunca pensou nessa hipótese, vírgula, isso pode significar duas coisas. 2 pontos, porque eu vou explicar. 2 pontos, eles inserem uma explicação. Primeiro, vírgula, que é uma pessoa sã, ponto e vírgula. Segundo, vírgula, que nunca leu a saga do indiano Rafael Samuel 27. Então, quando você usa ponto e vírgula, você está separando informações que já estejam separadas por vírgulas. Então, eu usei o ponto e vírgula para separar que é uma pessoa sã, primeiro, que é uma pessoa sã, e segundo, que nunca leu a saga do indiano Rafael Samuel. Né? Só que dentro dessas duas explicações, eu já tenho uma vírgula antes do que, né? Que é uma vírgula antes do pronome relativo, introduzindo aí uma oração subordinada adjetiva explicativa, e como tal, tem essa vírgula antes do que. Então, a vírgula antes do que tá certo, porque tá separando uma oração subordinada adjetiva explicativa. O ponto e vírgula também tá certo, porque ele tá separando o primeiro do segundo, sendo que eu deleguei ao primeiro uma explicação e deleguei ao segundo uma explicação, e essa explicação está separada por vírgulas. Quem não está entendendo, vai lá na minha aulinha de pontuação, postada nas redes sociais, no meu canal no YouTube, no meu Facebook, no meu Instagram, porque eu explico sobre o uso do ponto e vírgula. E aí ele continua. Da saga do indiano Rafael Samuel, 27, vírgula, que, novamente um pronome relativo, então essa vírgula antes do que aí, tudo bem, porque ela está separando uma oração subordinada adjetiva explicativa, que, segundo o jornal The Guardian, tentou processar os progenitores. O segundo jornal The Guardian é uma oração subordinada de valor conformativo, né? Segundo, tem aí uma ideia de conformativa, e ela tá dentro da oração principal. Na verdade, a oração principal é que tentou processar os progenitores, só que eu parei a oração principal, fiz uma intervenção na oração principal e encaixei a oração subordinada. Então, quando a oração subordinada quebra a oração principal, entrando ali no meio, no cerne dela, você a separa com vírgulas, e por essa razão, a resposta da questão 3, letra A. Questão número 4, vamos a ela. Questão 4 diz assim: assinale a alternativa que reescreve a passagem. Hoje convém poupar primeiro para indenização que eles nos vão pedir, de acordo com a norma padrão do emprego dos verbos e de colocação pronominal. Então, eu tenho verbos e tenho colocação pronominal. Resposta correta da questão 4, letra C. Antigamente, vírgula, talvez nos conviesse poupar primeiro para a indenização que eles iam nos pedir. Então, talvez nos conviesse, o verbo convir é um verbo irregular, ele se comporta tal como o verbo vir, né? Então, se eu tenho aí talvez nos conviesse, eu estou trabalhando com possibilidade, eu estou trabalhando com subjuntivo, esse verbo no subjuntivo, ele tem aí uma irregularidade, né? Então, eu não falo talvez ele visse a aula, não, talvez ele viesse. Se talvez ele viesse, talvez isso nos conviesse. Né? Nos conviesse poupar primeiro para a indenização que eles nos iam pedir. Reparem que o talvez, ele é aí, né, um advérbio de dúvida. Então, como ele tem essa noção de adverbial de dúvida, ele atrai o pronome nos para antes do conviesse, por isso a colocação pronominal também está correta. O prof. Embaixo, que eles iam nos pedir, o nos aí, ele poderia vir tanto antes do pedir quanto depois do pedir, que está no infinitivo, é uma locução verbal, iam pedir. Então, como é uma locução verbal em que o verbo principal pedir está no infinitivo, eu posso pôr o nos antes do pedir ou pode também colocar depois, não tem problema. Mas está certa, está linda, está maravilhosa, e por essa razão ela é a nossa resposta correta. Na letra A, você já exclui, ó, até convinha-nos. O até aí também, né, como sendo essa preposição, não é propriamente um fator de atração para o nos. Até nos convinha ou até convinha-nos. Não há nenhum problema a princípio no convinha-nos. Poupar primeiro para a indenização que eles irão nos pedir.
O problema é que na flexão verbal você encontra um problema, né? Futuramente até convinha-nos pedir, até conveniria, né? Se a gente pegar aí que tá falando do futuro, então eu não posso colocar convinha, porque convinha é pretérito. Então tem um problema aí relacionado à flexão do verbo, né? Ele pede sobre a flexão do verbo e pede também sobre o emprego da colocação pronominal. Na letra C, ele diz então que, na letra B, desculpa, antigamente sempre nos conviera poupar primeiro para a indenização que eles nos irão pedir. A flexão do verbo não funciona, o conviera aí é o pretérito mais que perfeito, mas para que ele seja usado, eu teria que ter um verbo no pretérito perfeito e aí outro no mais que perfeito. O mais que perfeito é uma ação passada, a outra ação passada. E eu não tenho duas ações passadas aí, então não faz sentido conviera. Na letra D, antigamente, por certo, conveio-nos poupar primeiro para a indenização que eles irão nos pedir. A correlação não funciona, o conveio-nos também é uma forma equivocada, não funciona, não está correta. E na letra E, futuramente é possível que convirá-nos. Convirá está no futuro, o verbo no futuro não aceita pronome posposto, né? Então a colocação pronominal também já fura aí a questão número 4. Questão número 5. Assinale a alternativa que reescreve o trecho destacado na passagem. Se o leitor nunca pensou nessa hipótese, isso pode significar duas coisas: com correção e preservando o sentido original. Essa é uma questão de reescrita que leva em conta o conceito de conjunção. Por quê? Porque a oração que aparece no enunciado, ela começa com a conjunção condicional se. Se o leitor nunca pensou e ele quer que você encontre outra que preserve o mesmo valor e que esteja correta, e isso acontece na letra E. Caso o leitor nunca tenha pensado, o caso é condicional. Todas as outras conjunções que aparecem nas questões anteriores não têm valor condicional, né? À medida que é proporção, contudo é adversidade, o pois é explicação nessa posição aí, e o apesar de é concessivo. Então, é uma questão de conjunção, matéria que cai bastante nas provinhas da VUNESP. Depois tem o texto 2. É bastante comum que haja mais de um texto nas questões, né, de interpretação em cada uma das provas e aqui não foi diferente. Então, leia o texto para responder as questões de números 6 a 10. Os fatos foram opostos, inundação e fogaréu, e a reação a eles também. Em uma mesma semana, a cidade italiana de Veneza e a costa leste da Austrália materializaram o embate que contrapõe ambientalistas e negacionistas quando o assunto são as mudanças climáticas que afetam o planeta. Na quarta-feira 13, o prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro, declarou estado de emergência na extraordinariamente bela capital da região de Veneto, no norte da Itália, notabilizada por seus canais. Motivo: a maior cheia já registrada nos últimos 50 anos. O nível da água se elevou tanto que agravou a degradação de construções históricas e, pior, fez 2 vítimas logo nos primeiros dias, mortas em suas casas. As águas subiram quase 2 metros e ondas de mais de 1,5 metro atingiram cerca de 85% da cidade. Um horror. Pedimos ao governo que nos ajude. O custo será alto. Esse é o resultado da mudança climática, escreveu o prefeito nas redes sociais. Um relatório de 2017 de uma agência nacional italiana advertiu que a cidade dos canais ficará submersa até o final deste século, se o aquecimento global não for contido por medidas como as previstas no Acordo de Paris de 2015. Mas, se em Veneza o Poder Executivo reconheceu publicamente que as inundações decorriam do peso da interferência humana no clima da Terra a 16 mil quilômetros de lá, outra catástrofe para o meio ambiente foi definida como natural, apesar de seu inédito impacto. O fogo começou a destruir a mata costeira em regiões muito próximas a Sydney. As labaredas devastaram cerca de 1.000 quilômetros de área florestal, provocando a morte de pessoas e de animais únicos da fauna do país. Encarando tudo como fenômeno da natureza, o vice-premier australiano chamou de lunáticos os que acreditam no aquecimento global. Sabrina Brito, Entre a Água e o Fogo, veja 20/11/2019. Pois bem, sobre esse texto, a questão 6 então nos pergunta: a oposição entre ambientalistas e negacionistas refere-se no texto? Então o texto ele fala, né, de determinadas catástrofes ambientais
e da recepção dessas catástrofes, da forma como as pessoas se comportam diante dessas notícias. Existem os ambientalistas, e quando se fala, né, em ambientalistas, já vem aí à nossa mente pessoas que protegem a natureza, que militam em favor da natureza, que protestam contra pessoas que destroem a natureza, e os negacionistas, os que negam, né, os que acham que não está acontecendo nada, que está tudo maravilhoso, que não tem aquecimento global, olha aí o friozinho que está hoje, não é isso? Pois bem, então a gente tem aí uma oposição entre visões distintas. E é isso que a VUNESP pergunta, né? Ao dizermos ambientalistas e negacionistas, o texto está se referindo a que tipo de oposição? Bom, na letra A, ele nos fala aos efeitos contrastantes das duas catástrofes que acometeram Veneza e regiões da Austrália. É isso que ele está comparando? Duas catástrofes? Não. Eu tenho que tentar pegar algo que seja positivo, que seja favorável ao meio ambiente e algo que seja, né, isento, alheio, que muitas vezes tem aí uma espécie de isenção quase que nociva, né? Porque não milita, porque não protege, porque nega e ao negar coloca em xeque e em risco a vida de vários animais e de várias espécies na nossa natureza. Então a gente tem que tentar estabelecer essa oposição que o próprio enunciado já incute em nós. Aí a letra B vai falar exatamente assim, ó, aos pontos de vista adotados pelas autoridades diante das catástrofes que atingem áreas de seus respectivos países. Então, peraí, ele está falando de dois pontos de vistas diferentes. Você tem que voltar ao texto para tentar entender se um ponto de vista é favorável e se o outro é desfavorável. Quando você volta ao texto, o que você encontra, por exemplo? No segundo parágrafo, pedimos que nos ajude, o custo será alto, esse é o resultado da mudança climática, escreveu o prefeito nas redes sociais. Então, esse prefeito que escreve isso nas redes sociais é um prefeito que está atento às mudanças climáticas, né, e reconhece o impacto da alteração climática no planeta. Agora, lá no último parágrafo, a gente tem, por exemplo, a seguinte informação, repare. As labaredas devastaram cerca de 1.000 quilômetros de área florestal, provocando a morte de pessoas e de animais únicos da fauna do país. Encarando tudo como fenômeno natural da natureza, o vice-premier australiano chamou de lunáticos os que acreditam no aquecimento global. Então, ao mesmo tempo que você tem, né, o prefeito que reconhece o impacto climático, né, global e os efeitos nocivos dele na nossa vida e no nosso planeta, você tem também a visão aí do vice-premier da Austrália, não é isso? Que chamam de lunáticos os que acreditam no aquecimento global. Então, um representa o negacionismo, o outro representa a corrente ambientalista, e na letra B da questão número 6 você tem, portanto, o que a VUNESP perguntava nesse tópico, nessa questão. Espero que vocês tenham acertado. Questão número 7. É correto afirmar que, em relação ao assunto de que trata a autora do texto, então, a autora do texto, ó, uma coisa que ajuda bastante é você pegar o título do texto. Se não tiver título, pega a fonte, né? Entre a água e o fogo. Então, é um texto que fala aí de tragédias climáticas, então ele fala de inundação e fogaréu, né? Ela fala que a reação deles também é bastante distinta, ela cria essa metáfora de água e fogo, né? Corrente ambientalista e corrente negacionista, ela faz essa oposição, né? Dizendo, em uma mesma semana, a cidade italiana de Veneza e a costa leste da Austrália materializaram o embate que contrapõe ambientalistas e negacionistas. Então, de um lado, você tinha, né, uma visão política de alguém que reconhecia, acreditava e defendia, né, todo o impacto ambiental causado aí por fenômenos como o aquecimento global, e do outro, alguém que se recusa a acreditar que isso exista. Então, como água e fogo, né, ela consegue aí, por meio da narrativa das tragédias envolvidas no texto, representar simbolicamente duas posturas também bastante distantes entre si. Então, se você entende isso, se você lê o texto, se você compreendeu isso, fica muito mais simples você voltar à questão número 7, que pergunta: é correto afirmar que, em relação ao assunto de que trata a autora do texto, o gabarito aponta como resposta correta a letra D, expressa atitude de reação, classificando os efeitos da inundação como um horror. Essa é a resposta correta. Se você voltar ao finalzinho do primeiro parágrafo, é dito assim, ó: o nível da água se elevou tanto que agravou a degradação de construções históricas e, pior, fez 2 vítimas logo nos primeiros dias, mortas em suas casas. As águas subiram quase 2 metros e ondas de mais de 1,5 metro atingiram cerca de 85% da cidade. Um horror. Esse um horror é a fala da autora do texto.
Então, o texto, né, jornalístico, que muitas vezes se requer impessoal, omitindo a visão de quem escreve, omitindo a visão de quem redige, nesse caso não fez, né? A autora se manifesta porque ela menciona que achou um horror, né? Em outros momentos ela também deixa antever sua opinião. Nesse mesmo trecho que eu li, em dado momento ela fala assim, e pior, né? Não só aconteceu algo horrível, mas e pior, aconteceu coisas piores ainda. Então, isso é um valor de juízo dela, é um julgamento que ela emite, e por essa razão, numa pergunta como a 7, que busca interpretar qual é a posição que a autora assume diante do texto que ela trata, do tema que ela trata em seu texto, a resposta correta da 7, portanto, letra D. Ela expressa uma atitude de reação, né, por meio, por exemplo, de uma expressão como essa que está explícita ao final do primeiro parágrafo. Bom, questão número 8. Assinale a alternativa redigida de acordo com a norma padrão de concordância verbal e nominal. Assunto que jamais fica de fora de nenhuma prova, viu, gente? Concordância. Pega lá a aulinha de concordância da professora Eliane, assiste, exercício, porque concordância não tem como fugir dela. Questão número 8. Resposta correta, letra B. 85% da cidade de Veneza foram invadidos pela água. Essa é uma concordância com o núcleo partitivo, 85% é porcentagem. Quando é porcentagem, a regra diz que eu posso concordar com o número que expressa a parte, no caso a porcentagem, ou com a palavra que determina a sua especificação. Se eu quisesse concordar com a cidade de Veneza, eu poderia, eu diria que a cidade de Veneza foi invadida. Mas eu quis concordar com 85%, e 85% é mais do que 1, então é plural. E 85% é masculino, então 85% foram invadidos. Ainda que seja da cidade, ainda que seja da cidade. 2% das mulheres se mostraram insatisfeitos com a pesquisa. Parece estranhíssimo para quem ouve, não parece? Mas são 2% que se mostraram insatisfeitos. Eu não estou concordando com as mulheres. Então, às vezes, dependendo do nível de dificuldade da prova, ele pode jogar uma questão que, num primeiro momento, soa estranha ao seu ouvido, mas, em termos de concordância, se justifica como correta. Letra A, 1,5 m foram o tamanho das ondas. 1,5 m foi, é 1 metro, não são 2 para você falar foram, percebe? Na letra C, já se registrou cheias? Não, quem registra, registra algo. Verbo transitivo direto mais C, concordância da voz passiva. Os sujeitos são cheias, portanto, se está no plural, já se registraram cheias em Veneza, ainda maiores do que a atual. Na letra D, segundo o prefeito de Veneza, será necessário os recursos serão necessários. E na letra E, perto de 1.000 quilômetros de área florestal foi destruído. Perto de, concordância aproximativa, você concorda geralmente com o número é maior do que 1, são 1.000, portanto, 1.000 quilômetros de área florestal foram destruídos. E por essa razão, resposta da número 8, letra B, de bola. Fantástica essa questão. Aluno, quando ouve o professor falando fantástica essa questão, ele lê, entende assim, difícil pra caramba, né? Na verdade, nem sempre, viu, gente? Questão número 9. As expressões materializaram e notabilizada, destacada no primeiro parágrafo, têm como sinônimos adequados ao contexto, respectivamente, questão de sinônimo. Prof, como que eu estudo para questão de sinônimo? Questão de sinônimo você estuda todos os dias. Todos os dias você ouve, lê ou conhece uma palavra cujo significado você não conhece, ou às vezes não tem muita certeza dele. Então, para e olha no dicionário, olha no vestibular. Olha no dicionário, olha em algum lugar que você precise consultar aquela informação. Não deixa para, né, se deparar novamente com aquela palavra na prova. Então, quando você fala se materializaram, ela usa isso no texto para falar assim, ó, duas correntes distintas, né, como os ambientalistas e os negacionistas, elas se materializaram, né? Então, se materializaram nos discursos de duas autoridades que também assumiam posturas distintas. Então, se materializar aqui é se reunir, se assumir, se esclarecer, se corporificar ou se delimitar. Ganharam corpo, ganharam matéria, ganharam forma, corporificaram, por isso, resposta correta da nossa número 9, letra D. Gente, prof, achei muito difícil, acho que eu iria no notabilizada. Aquilo que é notabilizado, aquilo que é digno de nota, aquilo que se torna célebre, conhecido, destacável,
né? E por isso, resposta correta, letra D, de dado. Última questãozinha dessa prova, questão 10, assinale a alternativa redigida segundo a norma padrão de emprego de pronomes e sinal indicativo de crase. Então, numa mesma questão, a FUNESP mistura o uso dos pronomes e também mistura o acento indicativo de crase. Reparem que, letra A, o prefeito de Veneza, cujas ruas e praças estão alagadas, fez um apelo às autoridades do país. Dica de crase. Crase geralmente é um fenômeno que ocorre antes de palavras femininas. Estou falando aqui da primeira regra de crase entre 5 regras mais comuns. A primeira é a mais importante delas e para aplicar uma diquinha dentro da primeira regra, observa se a crase está antes de uma palavra feminina. As autoridades. Feminino. Na dúvida, monta uma frase. As autoridades são implacáveis. Perfeito? Troca por uma palavra masculina, tipo prefeitos, governadores, representantes. E aí, se você trocasse por prefeitos, fez um apelo aos prefeitos. Se eu tenho aos antes do masculino, eu tenho as com crase antes do feminino. Então, você já sabe que com relação à crase está certo. Prof, e o cujas? Cujas é posse, né? Quem assistiu à nossa aula sabe que cujas é posse. Então, eu pergunto, o prefeito de Veneza. Veneza tem ruas e praças? Tem. Ruas e praças são ruas e praças de Veneza? São. Se Veneza tem ruas e praças, se as ruas e praças são as ruas e praças de Veneza, o cujas está certo. E a resposta da número 10, letra A. Prof, a B. O fogo que atingiu a Austrália, atingir é VTD. Quem atinge, atinge algo, atinge alguém. Eu não tenho preposição. Então, não tem como gerar crase em atingiu. Já está errado. Fenômenos é masculino. Ainda está no plural. Não aceitaria essa crase aí também, não. Letra C, a partir. Não tem crase antes de verbo e não tem crase antes de partir. Já esquece a letra C. Né? Depois ele coloca na D, sem preservar a natureza, a qual é garantia de sua sobrevivência, o homem passará a viver dias terríveis. Esse a qual não tem crase, né? Troca natureza por meio ambiente, o qual é garantia, eu não tenho ao, então eu não tenho crase, e crase antes de viver, sem chance. Letra E, não é possível estimar a tragédia causada pelo fogo cujo consumiu milhares de árvores na Austrália. Quem estima algo nesse sentido. Então é verbo transitivo direto, não te dá a preposição, não tem como gerar crase, e o fogo não tem o consumiu, e o consumiu não é o consumiu do fogo, não tem relação de posse, não deveria ser o cujo. Então, com isso, nós encerramos a primeira resolução das nossas 10 questões de língua portuguesa VUNESP 2020, né, de uma das provas que compõem o caderno de provas. Muito obrigada a todos vocês que assistiram a resolução até aqui. Na sequência, eu vou postando as demais resoluções para que vocês possam assistir, resolver questões, tirarem dúvidas, se especializarem, se aprofundarem no estudo da língua portuguesa, passarem em vários concursos, serem aprovados, serem felizes. É isso que eu lhes desejo do fundo do meu coração. Um beijo da prof, nós nos vemos no próximo vídeo.